Graça e paz, queridos. A gente está vendo de uma enxurrada de bênção, né? Quem está aqui desde cedo hoje já pôde viver muita coisa boa da parte de Deus. Querido, eu quero te dar uma dica pastoral. Dica para você que é membro dessa igreja, ou mesmo para você que está nos visitando. Sabe, Deus não tem escolhido dias para fazer, queridos. Deus está fazendo em todo tempo. Deus tem abençoado-nos em domingos pela manhã. Deus tem falado conosco em quintas-feiras. Deus tem nos abençoado em células, terças, quartas. Tem acontecido algo de Deus em meio às segundas, sextas, raps, domingos, em todos os momentos. Querido, não perde não. Não perde o que Deus está fazendo. Digo isso para te estimular, sabe? É de verdade assim, uma injeção não apenas de ânimo, mas de unção da parte de Deus, de autoridade da parte do Senhor, que nos faz caminhar e ter vitórias em meio às semanas tão turbulentas, tão desafiadoras. Semanas que às vezes a gente pensa assim: Senhor, será que o Senhor vai me dar graça para mim chegar ao final dessa semana? E Deus não apenas tem nos dado graça, queridos, mas tem nos feito vencer de uma maneira excelente. Então aproveita de verdade essa dispensação, esse momento do que Deus está fazendo. Curte tudo que você puder, meu irmão, de verdade, tudo que você puder. Curte, aproveita, porque Deus tem nos abençoado de montão. Ontem, por exemplo, um grupo de pessoas da igreja foi fazer uma visita na casa da irmã Elvira, e que culto lindo nós vivemos lá. Que momento maravilhoso, agradável na presença do Senhor. Batendo papo com a irmã Elvira, que se planeja para completar 97 anos semana que vem, amém, irmão? E colocou eu e Max no chinelo, né? Vou colocar só Max não, colocou o pastor também. Uma vivência cristã, irmãos, que nos inspira. E a gente se acha que essa era a única coisa que estava acontecendo ontem. A gente passou por aqui, o pessoal dos juniores estava preparando ali, né? Recebendo os juniores. E a gente até brincou, Karina chegou perto de mim e falou: pastor, dá para montar uma creche, não dá? Dá, irmão, de tanto junior. Gente de tudo quanto era lado chegando aí. Deus está fazendo muita coisa, querido. Aproveita esse tempo, participe da obra do Senhor, daquilo que Ele está fazendo nesse lugar. Hoje, Deus reserva uma palavra para nós, nesse momento de culto, e essa palavra, meu irmão, é baseada num texto bem conhecido da palavra de Deus, que você já ouviu inúmeras ministrações, mas eu quero trazer aqui uma ótica para você, baseado nesse texto, que quem sabe vai fazer você perseverar um pouco mais. Tem hora que a gente está assim, está perseverando, mas a luta parece que não para, sabe? A adversidade parece que não tem fim, e chega a hora da gente pensar: gente, isso vai acabar nunca não, né? E é dentro dessa esfera de pensamento que eu quero compartilhar com você acerca da palavra que Deus ministrou ao meu coração. E eu quero que você pense comigo nessa noite, entenda o que está acontecendo e fique em paz. É o desejo do meu coração para você, que você entenda o que está acontecendo e após entender, fique em paz. Amém? Vamos para o texto bíblico? Tem um texto maravilhoso que eu quero ler contigo. Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e 18. Texto que você sabe quase decorado, né? Já cantou canções junto com o Fernandinho, e aí sabe bem, né? Esse texto bíblico. Olha que coisa linda a palavra do Senhor nos descreve aqui. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim,
Eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Amém? Meu irmão, a gente pode dizer que isso é uma oração, um cântico de louvor, de exaltação do nome de Deus, lindo, maravilhoso, e de verdade eu vou concordar com você. Mas eu queria que você pensasse, caso não fosse Abacuque falando, caso fosse você falando, caso fosse eu recitando e declarando para o Senhor exatamente isso. E a pergunta que vem logo depois disso é assim: você acha que a gente tinha condições, irmão, de cantar isso aí? De declarar isso aí que Abacuque declarou? Ainda que a figueira não floresça, que não haja mais fruto da videira, que a oliveira minta, no curral já não tenha mais gado, ainda que a colheita decepcione, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Você acha que isso é fácil, irmão? Eu tenho certeza que você não ia ler na Bíblia Sagrada dizendo oração do profeta Janderson. Eu não dou conta de orar um negócio desse, não, irmão. É uma declaração de alguém que entendeu algo que nós precisamos entender. Porque quando a gente pensa apenas num cenário como esse, e ainda assim alguém louvando e adorando ao Senhor, parece que alguma coisa está faltando a nível de informação. Como que alguém consegue adorar ou permanecer adorando a Deus em uma situação tão adversa? E é sobre isso que eu quero conversar. É para que a gente entenda o que está acontecendo e fique em paz. O livro do profeta Abacuque, que leva o seu nome, é discorrido em um tempo que o império de Nabucodonosor, o império da Babilônia, estava para vir contra eles, contra o povo de Judá. Então, de alguma maneira, Deus está antecipando a Abacuque os acontecimentos que viriam. Nabucodonosor é o reino que vai dominar toda a questão, e não apenas Judá, mas a antiguidade, e ele vai fazer com que o povo de Judá se torne cativeiro. É a Babilônia que está vindo, que está crescente, são os caldeus. Quando você vai ler o profeta Daniel, você ouve falar sobre esse tempo, sobre esse império que já havia se alojado. Mas aqui, queridos, Abacuque está recebendo da parte de Deus uma palavra para trazer ao povo por conta da sua condição moral e espiritual. E pasme, olha só o que o povo estava vivendo de novo, irmão. Desviando do Senhor, afastando pelos seus próprios caminhos, adotando práticas de idolatria, e Deus estava de verdade querendo dar um basta nisso. E Deus então traz uma palavra do que iria acontecer com Judá. E Abacuque é quem tem que deliberar essa palavra ao povo, é quem tem que entregar essa palavra ao povo. Diante desse desafio, ele começa a querer entender o porquê Deus viria com tamanho juízo. Quando você chega no capítulo 2 de Abacuque, Abacuque está ouvindo falar sobre a característica severa e perversa do reino que viria contra eles. É como, queridos, se Deus estivesse dando um spoiler do que estaria acontecendo, e esse spoiler de Deus era do tipo assim: olha, a chapa vai esquentar, a vida de vocês não será fácil. E Abacuque fica tão temeroso e tão sem entender, que ele vai questionar a Deus. Tem uns profetas meio loucos, né, que questiona Deus, né? A gente às vezes, de vez em quando, faz um negócio desse. Mas ele vai, não questionando a soberania de Deus, não questionando que Deus não pudesse fazer isso, mas querendo entender: Deus, por que não vai vir a tua misericórdia? Por que teu juízo vai vir de uma maneira tão severa? Por que o Senhor não poupa o teu povo? E aí Deus vai explicar que, na verdade, tudo isso fazia parte do seu plano maior. E quando você chega aqui, no capítulo 2 de Abacuque,
precisamente no verso número 14, Deus está trazendo clareza a Abacuque do que aconteceria. E nesse texto diz a palavra: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. É como se Deus dissesse assim: Abacuque, deixa comigo. Eu estou fazendo, mas continuo no controle. O povo não está nem aí para mim. Eu vou dar um jeito de trazer esse povo para mim. Mas o caminho pelo qual eu vou fazer isso é trazendo juízo sobre ele. Então a coisa precisa acontecer na profundidade que acontecerá, na magnitude que acontecerá. Tem que vir juízo pesado sobre esse povo. Aí o povo vai se lembrar de mim. Aí o povo vai se arrepender. Aí o povo vai me buscar. E aí a água, ela é completamente posta sobre o mar, e dessa mesma maneira o conhecimento da glória do Senhor encherá a terra. Ou seja, todos saberão quem eu sou, o meu poder e o que eu posso realizar. Queridos, isso muda tanta coisa na vida de Abacuque, que faz com que ele tenha paz. Ele entende o processo pelo qual Deus queria ministrar no coração do povo. Entende tanto que ele deixa de ser um profeta, como no capítulo 1 e no capítulo 2, que vai ficar indagando de Deus o porquê das coisas, e ele passa a ser o profeta que consegue adorar o Senhor no capítulo 3, mesmo que diante das notícias do que aconteceria. E aí, de uma maneira poética, ele começa a copilar esse cântico, que é essa oração. Ele diz: olha, ainda que a figueira não floresça. É como se ele dissesse para o povo assim: gente, está vindo chumbo grosso aí. A situação nossa não vai ficar boa. Então, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado. Ou seja, ainda que tudo se torne adverso ao extremo, mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Sabe por que essa palavra salvação entra na oração dele? É porque ele sabia que por mais que Deus os permitisse viver as intempéries de um governo pagão e corrupto, de alguém tão mau, Deus os pouparia no tempo certo e os traria libertação e salvação.